Boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o João Henrique, tenho 20 anos, sou acadêmico de Engenharia Química da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, vulgo Unioeste, né, que fica localizado na cidade de Toledo. E hoje eu tô gravando esse vídeo com o objetivo de mostrar para vocês o que acontece quando você enche um copo de água, né, e você faz um furo na parte inferior dele, ó, como esse. Fiz um furo aqui no copo cilíndrico. Eu vou deixar as medidas do copo logo em seguida. Mas antes de mostrar o comportamento da vazão de água no copo, né? Eu queria fazer os créditos desse vídeo ao meu professor de Finanças Transporte 1, ao Marcos Moreira. Quero agradecer a ele por todo o ensinamento, por todo o aprendizado que ele está passando para todos nós, acadêmicos aqui. E ele tem um canal no YouTube, professor Marcos Moreira. Digita aí, eu vou deixar o link na descrição. Recomendo muito vocês assistirem, quem tem dificuldade em fenômeno de transporte. Beleza? Tamo junto. Mas da onde que tudo inicia? Tudo começa através desse cara aí, o Daniel Bernoulli. Foi um cientista do século XIX muito importante para a nossa sociedade. Ele deduziu várias equações e uma delas é a equação da conservação de energia, Bernoulli. Como que funciona essa equação? E nós vamos escolher dois pontos e vamos dizer que a energia do ponto 1 vai ser equivalente à energia do ponto 2. A energia mecânica, no caso, né? A energia mecânica é a somatória de todos os tipos de energia que temos no nosso sistema. No ponto 1, no caso, nós temos a pressão sobre ρ. O ρ é a massa específica do nosso fluido, mais V1 ao quadrado sobre 2. Esse termo é a energia cinética, mais G vezes H1. G vezes H1 é a nossa energia potencial, né? É igual a P2 a pressão do ponto 2 sobre a massa específica, que ela vai ser a mesma do fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2, a nossa energia cinética do ponto 2, mais G vezes H, que é a energia potencial do ponto 2. No nosso caso, nós vamos considerar que P1 é igual a P2 e P2 é igual a pressão atmosférica. Então, basicamente, nós vamos anular esses dois termos que nós temos na equação. A velocidade 1, nós vamos considerar que é zero, que ela é muito pequena a variação. Então, nós vamos deduzir que ela é zero. Ela é um baixo valor. Então, nós podemos desconsiderar. E o nosso H2, que é o nosso ponto que eu defini aqui em cima, ele vai equivaler a zero, né? Então, cortamos também esse da equação. E a equação nossa fica g vezes h1 igual a v2 ao quadrado sobre 2. E isolando e passando 2 para o outro lado, nós vamos chegar na seguinte equação. V2 é igual a raiz de 2 vezes g vezes h1. Essa é a nossa velocidade do jato, ou seja, a velocidade do nosso furo da água que sai pelo furinho. O teorema de transporte de Henry basicamente é definido pela seguinte equação: dm sobre dt, no caso o nosso acúmulo, é equivalente a derivada em relação a t da integral do volume de controle, a massa específica, vezes dv, que é a variação de volume, né? Mais a integral na superfície de controle, a massa específica vezes a velocidade vezes a área do furo. No caso, essa parte da integral aqui, da superfície do controle, basicamente é a massa que está saindo
que está atravessando a fronteira, ok? No nosso caso, nós não vamos ter acúmulo, ou seja, o acúmulo vai ser zero. Por que, João? Por que o acúmulo vai ser zero? Basicamente, é porque nós não temos vazão de entrada, ou seja, o copo já está cheio e só teremos vazão de saída. Então, na teoria, esse copo vai se esvaziar ao longo do tempo e não vai sobrar nada, ou seja, o acúmulo vai ser zero. Então, nós cortamos o acúmulo aqui da equação, passando o termo convectivo para o outro lado, nós fica com essa equação aqui. Nós podemos cortar as massas específicas, porque elas são iguais, é o mesmo fluido. E ficamos com a seguinte equação. A variação de volume em relação ao tempo é igual à velocidade do jato vezes a área do fluido. Beleza? Nós vamos considear dV é igual a área vezes a altura. Por quê? Porque pensa o seguinte, nós temos um copo, né? O copo ele vai sempre continuar tendo a mesma área, ou seja, ele não vai ter variação da área. Somente o que? Ele vai só se esvaziar ou aumentar. Então só vai haver variação de altura. Então a área vezes dH nós substituímos aqui em dV, né? E sabendo que V2 é igual a raiz de 2 vezes H1, substituindo aquela equação, nós temos dH, ou seja, a variação de altura em relação ao tempo, é igual a menos a área do fluido sobre a área do copo vezes a velocidade do jato, que nós achamos lá em Bernoulli. Nós podemos rearranjar essa equação o seguinte, nós sabemos que a raiz de 2 vezes G vezes H é equivalente a mesma coisa que a raiz de 2 vezes G vezes a raiz de H, né? Nós vamos isolar o H. Então, passando a raiz de H para o outro lado, nós vamos ficar com uma EDO separada, né? Que vai ser dH sobre a raiz de H é igual a menos a área do fluido sobre a área do copo vezes a raiz de 2 vezes G vezes dt, que eu passo para o outro lado. E integrando essa equação, nós vamos encontrar o seguinte, que a raiz de H é equivalente a altura a raiz de H0, que é a altura inicial, menos a área do fluido vezes a raiz de 2G vezes o tempo sobre a área do copo. Beleza? Agora nós podemos encontrar o parâmetro A, né? Através daquela equação que nós encontramos, geral, né? A vai ser equivalente a menos a área do fluido sobre a área do copo vezes a raiz de 2G. E substituindo todos os valores que nós encontramos, nós vamos ter o A equivalente a menos 0,05. Temos que medir, fazer os nossos cálculos experimental, né? O que eu fiz para fazer isso? Eu fiz 12 furinhos pequenos no meu copo e eu pintei com esmalte. Por que eu fiz isso? Basicamente é porque meu copo não é transparente, né? Então, para facilitar minha vida, para eu observar o nível dentro do copo, eu furei, fiz 12 furos entre o topo e o buraco, né? O buraco maior. E basicamente eu peguei 1 centímetro, tipo, de cada buraco, né? E como que eu fiz esses buracos? Eu esquentei uma faca e fiz uns buraquinhos bem pequenininhos. E já fazer o buraco maior, eu peguei uma chave de fenda. Então pessoal, depois que eu calculei os tempos no cronômetro, eu joguei meus dados no Excel e obtive os seguintes valores. Primeiro temos os dados experimentais que encontrei no cronômetro e os dados teóricos que eu encontrei no programa, né?
Então pessoal, depois que eu encontrei os valores e joguei no Excel, eu coloquei também no Scilab, no programa, né? E gerei esse gráfico aí. A curva representa a equação e os pontos representam os dados experimentais que eu encontrei através do cronômetro. E nós podemos perceber o gráfico ao longo do tempo, o nível ele diminui, né? Mas quando o objetivo é chegar no regime permanente, percebe-se que o tempo para chegar até lá demora muito mais, né? Ou seja, leva muito mais tempo para chegar no regime permanente. Beleza? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre Reynolds, né? Sobre o número de Reynolds. O Reynolds ele é definido pela seguinte equação: a massa específica do fluido vezes o diâmetro da tubulação vezes a velocidade média do escoamento sobre a viscosidade dinâmica. Beleza? E no nosso caso, como que vai funcionar? Basicamente, o Reynolds ele vai variar. O que vai variar? É a altura, vai variar o volume, consequentemente. E se vai variar o volume, vai variar a vazão. E se varia a vazão, vai variar a velocidade. Ou seja, Reynolds é igual ao rho da água vezes o diâmetro do furo vezes a variação da velocidade sobre μ, que é a viscosidade. Beleza? Nós sabemos que a velocidade é igual a Q sobre a área do furo. A vazão ela vai variar, né? Então, jogando essa equação aqui embaixo, nós temos que Reynolds é igual a massa específica vezes o diâmetro do furo vezes a variação da vazão sobre a área do furo vezes a viscosidade. Beleza? Mas o que é a vazão? A vazão vai ser a variação de volume sobre em relação ao tempo, né? E no caso, como nós vimos, a PV é igual à área do copo vezes a variação de altura, né? Sobre dt. Então nós vamos substituir isso na equação aqui. Então a equação vai ficar Reynolds é igual à área do copo vezes a massa específica da água vezes o diâmetro do furo sobre a área do furo vezes μ, que é a viscosidade da água, vezes a variação da altura em relação ao tempo. Mas a variação de altura vezes em relação ao tempo nós já encontramos, né? Que é menos a área do furo sobre a área do copo vezes raiz de 2g vezes a raiz de h, né? Então nós vamos substituir essa equação nessa daqui. E com isso nós vamos ter Reynolds é igual à área do copo vezes a massa específica da água vezes o diâmetro do furo sobre a área do furo vezes a viscosidade vezes o termo de dH do T. Então nós podemos cortar o AF com o AF aqui embaixo, o AC com o AC aqui em cima. Então basicamente Reynolds vai ser O da água vezes o diâmetro do furo vezes a raiz de 2 vezes G vezes a raiz de H sobre a viscosidade da água. Beleza? Tranquilo? Encontrando Reynolds, né? Eu esbocei como seria o comportamento de Reynolds em relação ao tempo, né? Basicamente, Reynolds vai se comportar como a variação de altura em relação ao tempo. Por quê? Porque Reynolds vai ser uma função da altura também. E com isso vai ter o mesmo formato, né? E peço desculpas aí pelo gráfico, né? Ficou bem feio, mas era só uma simplificação de como seria o esboço do gráfico. Beleza? Através do programa nós também encontramos um R quadrado, né? Que deu 99,36%.
Isso representa um bom resultado dos meus dados experimentais em relação à equação. Sempre é fundamental em todos os nossos experimentos calcular o erro relativo, né? Então, como que se calcula o erro relativo? Basicamente, você pega o valor real, que no nosso caso é os valores que foram encontrados teoricamente da equação, menos o valor aproximado, que no caso seria os nossos dados experimentais, dividido pelos dados experimentais. Lembrando que a subtração em cima do numerador é em absoluto, tá? Ou seja, tem um módulo, porque não existe erro negativo, né? Beleza? E eu encontrei cada erro para cada tempo, cada nível, desculpa. E depois o que eu fiz? Simplesmente eu fiz a média e encontrei um erro de 4,28%. Beleza? Mas João, por que nós obtemos esse valor de erro? Basicamente existem vários fatores que interferem nisso. Entre eles a gravidade. O que é a gravidade? Eu baseei a gravidade em relação a referencial que nós calculamos, né? Que é a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas nós sabemos que em cada cidade existe um certo valor para a gravidade, né? Então esse valor eu não posso considerar. Então aí pode ser um pouco o erro, a justificativa do erro. Beleza? Existem também as perdas de cargas que não foram consideradas, ou seja, aquelas formas de energia que foram perdidas, principalmente a questão do atrito, né, entre o líquido e a parede do copo. Então, nós não consideramos, pode ser um fator que ocasionou esse valor de erro. Outro fator que pode ser considerado é os defeitos no furo. O que é o defeito do furo? É o seguinte, eu posso ter feito um furo um pouco defeituoso, não muito circular, e isso pode interferir na área do furo. E milimetricamente eu não consigo ver a olho nu, mas no cálculo vai fazer a diferença. Então nós podemos considerar que pode interferir no erro também. Nós temos também o erro da régua, que eu sempre tenho que considerar que é 0,05 centímetros o erro, né? Então tem mais esse fator. Nós poderia estar o vento, né? O ambiente poderia interferir nos nossos cálculos. E principalmente tem a temperatura, que pode alterar a viscosidade da água. Nós sabemos que a viscosidade tem como variante a temperatura, né? Depende da temperatura. E o principal erro é o tempo de reação, né? O que é o tempo de reação? É o quanto rápido você clica no cronômetro. Às vezes você demora muito e às vezes você é rápido demais para clicar no botão do cronômetro. Então isso pode afetar muito os cálculos do tempo e pode interferir no nosso erro, né? Então, basicamente esses são os fatores que podem ocasionar um erro maior, né? Beleza? Isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, espero ter ajudado alguém. Se inscreva lá no canal do professor, se inscreva no meu canal também, deixa o like e tamo junto, abraços.